Capítulo 6 A viagem a Roma. 1887. 3 dias depois da viagem a Bayeux, devia fazer outra muito mais longa, a da Cidade Eterna. Oh, que viagem aquela! Por si só me instruiu mais do que longos anos de estudos. Mostrou-me a vaidade de tudo quanto passa, e que tudo debaixo do sol é tribulação de espírito. Sem embargo, vi muitas coisas belas. Contemplei todas as maravilhas da arte e da religião. Antes de tudo, pus os pés na mesma terra que os santos apóstolos, terra regada com o sangue dos mártires. E minha alma dilatou-se ao contato com coisas santas. Sou muito feliz de ter estado em Roma. Compreendo, todavia, as pessoas mundanas, quando pensaram que papai me induzira a fazer a grande viagem, a fim de desviar meus planos da vida religiosa. Nisso havia, realmente, com que abalar uma vocação pouco consolidada. Não tendo jamais vivido no meio da alta sociedade, Celina e eu nos achávamos no meio da nobreza que integrava quase exclusivamente a peregrinação. Muito ao invés de nos obcecarem todos os títulos, e estes não nos pareciam outra coisa senão fumaça. De longe, isso me lançava às vezes um pouquinho de poeira nos olhos, mas, de perto, percebi que nem tudo que brilha é ouro, e compreendi a palavra da imitação de Cristo. Não procureis essa sombra que se chama renome. Não cobiceis grande número de relações, nem a amizade particular de pessoa alguma. Compreendi que a verdadeira grandeza reside na alma, não no nome, porque no dizer de Isaías, o Senhor dará outro nome aos seus eleitos. E São João também diz: o vencedor receberá uma pedrinha branca, na qual está escrito um novo nome, só conhecido por quem o recebe. Só no céu, portanto, saberemos quais são os nossos títulos de nobreza. Então, cada qual receberá de Deus o louvor que merece. E quem na terra quis ser o mais pobre, o mais esquecido, por amor de Jesus, será o primeiro, o mais nobre e o mais opulento. A segunda experiência que colhi refere-se aos sacerdotes. Por não ter jamais vivido em contato mais próximo com eles, não dispunha de elementos para compreender a finalidade principal da reforma do Carmelo. Encantava-me o rezar pelos pecadores, mas rezar pelas almas de sacerdotes que julgava mais límpidas do que o cristal, isso me parecia coisa de espantar. Na Itália vinha compreender minha vocação, e não era longe demais para ir buscar tão útil conhecimento. Pelo espaço de 1 mês, vivi com muitos sacerdotes santos, e verifiquei que, se na sua sublime dignidade os coloca acima dos anjos, nem por isso deixam de ser homens fracos e defectíveis. Se sacerdotes santos, a quem Jesus em seu evangelho chama o sal da terra, mostram por seu procedimento que têm extrema necessidade de oração, o que dizer dos tíbios? Não foi Jesus que declarou ainda: se o sal se tornar insípido, com que se recuperará o sabor? Minha mãe, como é linda a vocação que tem por finalidade conservar o sal destinado às almas. Tal é a vocação do Carmelo, dado que o único fim de nossas orações e sacrifícios é o de sermos apóstolas dos apóstolos,
orando por eles enquanto evangelizam as almas com suas palavras e principalmente com seus exemplos. Força é que me detenha. Se continuasse a discorrer sobre o assunto, seria para mim um nunca acabar. Minha querida mãe, quero narrar-vos minha viagem com alguns detalhes. Perdoai-me se forem muitos, porque não me concentro antes de escrever, e pela escassez do meu tempo livre, escrevo em tantas ocasiões diferentes que minha narrativa talvez vos pareça enfadonha. O que me reconforta é pensar que no céu vos tornarei a falar das graças que recebi, e então poderei fazê-lo em linguagem amena e graciosa. Nada mais virá interromper nossos íntimos desabafos, e num só olhar tereis a compreensão de tudo. Infelizmente, já que tenho ainda de empregar a linguagem triste da terra, tentarei fazê-lo com a simplicidade de uma criancinha que conhece o amor de sua mãe. Foi em 7 de novembro que a peregrinação partiu de Paris. Papai, no entanto, levou-nos a essa cidade alguns dias antes para que a visitássemos. De madrugada, às 3 horas, atravessei a cidade de Lisieux, ainda adormecida. Na ocasião, várias impressões me passaram pelo espírito. Sentia que caminhava para o desconhecido e que grandes coisas me aguardavam por lá. Papai estava alegre. Quando o trem de ferro se pôs em movimento, ele cantarolou o velho refrão: Rode, minha diligência, rode. Já estamos na estrada real. Chegando a Paris na parte da manhã, começamos logo a visitá-la. O pobre paizinho cansou-se muito, a fim de nos contentar, e assim, dentro em pouco, tínhamos visto todas as maravilhas da capital. Por mim, só encontrei uma única que me arrebatasse. A maravilha era Nossa Senhora das Vitórias. Oh, o que senti aos seus pés, não o poderei dizer. As graças que me outorgou comoveram-me tão profundamente que só minhas lágrimas exprimiam minha felicidade, como no dia da minha primeira comunhão. A Santíssima Virgem deu-me a perceber que foi ela realmente quem sorrira para mim e quem me curava. Compreendi que velava por mim e que eu era sua filha, e por isso já não lhe podia dar outro nome a não ser o de mamãe, a que me parecia mais afetuoso do que o de mãe. Com que fervor não lhe supliquei que me tomasse para sempre em sua guarda e logo fizesse do meu sonho uma realidade, aconchegando-me à sombra do seu manto virginal? Oh, nisso consistia um dos meus primeiros desejos de criança. Crescendo, compreendi que só no Carmelo me seria possível encontrar realmente o manto da Santíssima Virgem, e a essa fértil montanha tendiam todos os meus desejos. Pedi ainda a Nossa Senhora das Vitórias que desviasse de mim tudo o que poderia manchar minha pureza. Não ignorava que, numa viagem como esta para a Itália, aconteceriam muitas coisas susceptíveis de me conturbarem, mormente porque, ignorando o mal, receava dar com ele, pois não sabia ainda por experiência que tudo é puro para os que são puros, e que a alma simples e reta não vê o mal em coisa alguma, uma vez que o mal não existe efetivamente senão nos corações impuros e não em objetos sensíveis. Pedi também a São José que velasse por mim.
Desde a meninice eu tinha por ele uma devoção que se fundia com meu amor à Santíssima Virgem. Recitava todos os dias a oração: Ó São José, Pai protetor das Virgens. Por isso, empreendi sem receio minha longa viagem. Estava tão bem protegida que me parecia impossível sentir medo. Depois de nos consagrarmos ao Sagrado Coração de Jesus, na Basílica de Montmartre, partimos de Paris na segunda-feira, dia 7, pela manhã. Não demoramos em travar conhecimento com os participantes da peregrinação. Ordinariamente tão tímida que mal tinha coragem de falar, com grande surpresa minha, conversava livremente com todas as senhoras da alta sociedade, com os sacerdotes e até com o senhor bispo de Contances. Sentia a impressão de que sempre vivera num mundo de tal categoria. Éramos, creio eu, estimados por todo o mundo, e papai parecia orgulhar-se de suas 2 filhas. Mas, se tinha orgulho de nós, também tínhamos orgulho dele, pois que em toda a peregrinação não havia cavaleiro mais garboso e nem mais distinto do que o meu querido rei. Gostava de ver-se acompanhado por Celina e por mim. Às vezes, quando não estávamos de carruagem e me distanciava dele, chamava-me para que lhe desse o braço como fazia em Lisieux. O padre Reveron observava atentamente tudo o que fazíamos. Via-o muitas vezes a olhar de longe para nós. À mesa, quando eu não lhe ficava de fronte, encontrava um meio de debruçar-se a fim de me enxergar e escutar o que eu falava. Sem dúvida nenhuma, queria conhecer-me para saber se realmente era capaz de ser carmelita. Penso que deve ter ficado satisfeito com a investigação, porque no final da viagem pareceu estar com boas disposições a meu respeito, mas em Roma ficou muito longe de me favorecer, como explicarei adiante. Antes de chegarmos à cidade eterna, alvo de nossa peregrinação, foi-nos dado contemplar muitas maravilhas. Primeiro, a Suíça com suas montanhas, cujos cumes desaparecem nas nuvens, com as graciosas cascatas a borbulhar de 1000 maneiras diferentes, com seus vales profundos, cheios de gigantescas samambaias e de urzes cor-de-rosa. Ó, minha querida mãe, quanto bem não fizeram à minha alma as belezas da natureza, que se alastravam com exuberância. Como a levantaram até aquele que se comprazeu de lançar tais obras-primas em terra de exílio, cuja duração não passará de um dia. Meus olhos não eram suficientes para ver. De pé, junto à portinhola, quase perdia a respiração. Quisera estar em ambos os lados do vagão, pois quando me voltava para outra banda, punha os olhos em paisagens de visão encantadora, totalmente diversas daquelas que se desdobravam à minha frente. Achava-nos, por vezes, no cume de uma montanha, aos nossos pés, uns precipícios, cuja profundidade o olhar não podia alcançar. Pareciam estar na iminência de tragar-nos. Ou então havia algum lugarejo encantador, com graciosos chalés e campanário, por cima do qual balançavam indolentes umas nuvens deslumbrantes de alvura. Mais ao longe, um vasto lago que o sol dourava com seus últimos reflexos. Ondas tranquilas e cristalinas que absorviam o matiz azulado do céu,
mesclado com as afogueadas luzes do poente. Desvendavam aos nossos olhares embevecidos o espetáculo mais poético e sedutor que se possa imaginar. Ao fundo do amplo horizonte divisavam-se montanhas cujos contornos mal definidos escapariam aos nossos olhares. Seus cumos nevados que o sol tornava faiscantes não acrescentassem mais um encanto ao formoso lago que nos arrebatava. À vista de todas essas belezas, despontavam em minha alma pensamentos bem profundos. Parecia-me compreender desde já a grandeza de Deus e as maravilhas do céu. Afigurava-me a vida religiosa tal qual ela é em si, com todas as suas sujeições, com seus pequenos sacrifícios feitos na obscuridade. Compreendia como era fácil ensimesmar-se e esquecer a meta sublime de sua vocação. E dizia-me, mais tarde, à hora da provação, quando já não puder, prisioneira que for do Carmelo, contemplar senão uma pontinha do céu estrelado, lembrar-me-ei de tudo quanto estou vendo hoje. Tal pensamento me dará coragem e facilmente esquecerei meus pobres e mesquinhos interesses, considerando a grandeza e o poder do Deus, a quem quero unicamente amar. Não terei a desgraça de apegar-me a ninharias, agora que o meu coração pressentiu o que Jesus reserva aos que o amam. Tendo admirado o poder do bom Deus, pude ainda admirar o poder que deu às suas criaturas. A primeira cidade da Itália que visitamos foi Milão. A catedral, toda de mármore branco, com estátuas em número suficiente para constituir um povo quase incalculável, foi por nós visitada em suas mínimas particularidades. Celina e eu éramos arrojadas, sempre as primeiras, indo imediatamente atrás do senhor bispo, a fim de vermos tudo o que dizia a respeito às relíquias dos santos e entendermos bem as explicações. Deste modo, enquanto oferecia o santo sacrifício sobre o túmulo de São Carlos, permanecíamos atrás do altar, com a fronte apoiada na urna que encerra o corpo do santo. Revestido das insígnias pontificais. Assim era por toda parte, exceto quando se tratava de irmos até onde não seria compatível com a condição de um bispo, porque então tínhamos o bom senso de apartar-nos de sua excelência, deixando que as senhoras medrosas cobrissem o rosto com as mãos, depois de terem subido as primeiras torrinhas que formam o alto da catedral. Seguimos os romeiros mais afoitos e chegamos até o pináculo do último campanário de mármore, donde tivemos a satisfação de ver a nossos pés a cidade de Milão, cujos habitantes numerosos davam a impressão de um pequeno formigueiro. Depois de descermos de nosso ponto de observação, começamos nossos passeios de carruagem, que iriam durar um mês inteiro e saturar, uma vez por todas, meu desejo de rodar incansavelmente. O Campo Santo enlevou-nos mais ainda do que a catedral. Todas as estátuas de mármore branco, a que um cinzel genial parece ter comunicado vida real, estão dispostas no vasto campo definados com certa displicência, o que para mim lhes aumentava o encanto.
Poderia alguém sentir a tentação de querer consolar os ideais personagens de que se está cercado. A expressão é tão autêntica, a dolência é tão serena e tão resignada que não se pode deixar de reconhecer noções de imortalidade que deviam encher o coração dos artistas ao executarem tais obras-primas. Aqui é uma criança a espargir flores sobre a tumba dos pais. O mármore parece ter perdido seu peso e as pétalas delicadas parecem deslizar por entre os dedos das crianças. O vento, ao que parece, vai desfolhá-las, como também parece fazer ondular o tênue véu das viúvas e as fitas que adornam os cabelos das donzelas. Como nós, papai também estava extasiado. Na Suíça, sentia-se fatigado. Agora, porém, voltando novamente sua boa disposição, desfrutava o belo espetáculo, objeto da nossa contemplação. Sua alma de artista revela-se em expressões de fé e admiração, que transpareciam em seu lindo semblante. O senhor idoso, francês, que por certo não possuía alma tão poética, olhava-nos de esguelha e comentava de mau humor, fazendo um arzinho de quem lamenta não partilhar nossa admiração. Oh, como são entusiásticos os franceses! O coitado desse senhor, creio eu, teria lucrado em ficar em casa, pois dava a impressão de não estar contente com a viagem. Permanecia muitas vezes perto de nós e de sua boca vinham sempre reclamações. Estava descontente com conduções, hotéis, pessoas e cidades, enfim, com todas as coisas. Em sua habitual grandeza de alma, papai tentava consolá-lo, oferecia-lhe o seu próprio lugar, etc. Em conclusão, sempre se dava bem em toda parte, por ter um gênio diretamente oposto ao do seu petulante vizinho. Ah, quantas pessoas diferentes não vimos? Quão interessante não é o estudo do mundo para quem está na iminência de deixá-lo.